Irmãos, eu gostaria de voltar ao texto que nós lemos na quarta-feira passada. A oração de Jabes e o que ela nos ensina é o título que nós colocamos nesta mensagem. É a parte 2. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Glória a Deus. Versículos 9 e 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Ó Senhor, estamos diante desta mensagem tão comovente e que toca, Senhor, os nossos corações. A preciosidade, a exatidão da Tua palavra, Senhor, já nos toca de uma maneira completa. Mas nós pedimos, Senhor, que tenhamos a graça para expor esta palavra e a graça para receber esta palavra com alegria, e que ela, Senhor, venha acrescentar algo ao nosso patrimônio espiritual, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a oração de Jabes, eu creio que nós podemos aprender muito com Jabes e também com a sua oração. Eu já disse muitas vezes, mas vou repetir o que a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 6, e versículo 12, que nós devemos ser inteligentes, não negligentes, mas inteligentes, e que sejamos imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, algumas traduções dizem pela perseverança, alcançaram as promessas. Como nós temos olhado, Jabes é conhecido por essa passagem muito curta na Bíblia. Há uma outra menção a ele. Porém, ele fez essa oração que nós acabamos de ler. Uma oração de apenas 30 palavras, tirando as letras E, que são elementos de ligação, mas as palavras, na tradução que nós utilizamos, são apenas 30 palavras. Porém, meus amados irmãos, uma oração poderosa e que nos traz um ensinamento muito grande. Lembra-nos o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. E essa oração, irmãos, de 30 palavras, os irmãos podem olhar que ela não tem uma epígrafe.
ela está contida no meio da genealogia de Judas, que era filho de Jacó com aquela com quem ele primeiro se casou, Lia. O primeiro livro das Crônicas começa em seu capítulo 1 com um versículo muito bonito, que fala sobre a genealogia de Adão. É até bonito ler primeiro livro das Crônicas, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 4. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Glória a Deus. Os dois livros de crônicas foram escritos por Esdras, depois que Israel retornou do cativeiro da Babilônia entre os anos 450 e 430 a.C. No primeiro livro das crônicas há uma lista em torno de 600 nomes. Esses nomes compõem a árvore genealógica oficial das tribos de Israel. E é gostoso ler genealogia. Experimente ler genealogia, principalmente se você estiver sem sono. É verdade. As genealogias, elas são palavra de Deus, como as demais que nós lemos, assim diz o Senhor. E esses 600 nomes, a maioria deles está listada sem nenhum comentário. Mas há alguns desses nomes no próprio capítulo 1 e também no capítulo 2 que se destacam, como por exemplo, no capítulo 1 e versículo 19, nós encontramos um que se chamava Peleg, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. No mesmo capítulo 1, versículo 19, nós encontramos, ou melhor, no capítulo 2 e versículo 3, nós encontramos um que se chamava E a Bíblia diz que ele fez o que o Senhor desaprova. E no próprio texto diz que ele era perverso. O significado do nome dele é perverso, porque a sua conduta foi perversa. Diz, contudo, Tamar, sua nora, agora já se reportando a Judas, que é uma história que nós sabemos, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. E Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Interessante que o nome de Tamar se encontra na genealogia de Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 2 e 3, Abrão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. No mesmo capítulo 2, e agora versículo 7, nós vamos encontrar aquele personagem
bastante conhecido e motivo de muitas pregações, chamado Acã, que causou calamidade ou desgraça sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados ao Senhor e que havia uma ordem para que eles não fossem tomados. Então ele trouxe, por causa do seu pecado, prejuízos para Israel. Agora, meus amados irmãos, nos demais nomes listados no capítulo 1, e que vai até o capítulo 9, nós não encontramos mais nada a ser destacado. Porém, de repente, aparece o rosto desse homem, Jabes, e começa a se destacar dessa multidão de aproximadamente 600 homens, 600 pessoas. Glória a Deus. No meio desse grupo de pessoas, Deus destacou um homem. Porque a Escritura não foi produzida pela vontade humana. Porém, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram essas genealogias. Glória a Deus. E o nome de Jabes recebe esse destaque especial do Espírito Santo. E tudo por causa de uma oração. Por causa de uma oração. Como falei para os irmãos, há apenas 2 versículos em toda a Bíblia que falam sobre Jabes e que o coloca acima das outras pessoas, dizendo que ele foi mais honrado, mais ilustre do que os seus irmãos. Agora, por que Deus disse que esse homem se diferenciou dos seus irmãos? O que ele fez para que o seu nome, hoje mais de 4.000 anos, aqui no Brasil, nós estejamos olhando para a sua história? Eu fiquei pensando, irmãos, que é como se uma câmera estivesse fazendo reconhecimento facial, como já existe em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil, notadamente em aeroportos, em países com maior controle, como a China. Isso está espalhado por cada rua, cada esquina, e as pessoas são reconhecidas quando elas passam. E de repente, essa câmera focaliza esse homem chamado Jabes. Já no início desse texto, da leitura desse texto, nós já vimos que ele era alguém que ninguém esperava nada dele, tendo em vista a sua história. Glória a Deus. Historicamente, irmãos, este homem viveu quando Israel retornou à sua própria terra, vindo da Babilônia, depois de ser dominado por esse povo. Ou seja, ele foi um homem que sobreviveu ao cativeiro, aos dias difíceis. Humanamente falando, irmãos, quando nós olhamos, Jabes era um homem
destinada a ter uma vida insignificante, a ser uma pessoa sem sonhos, sem projetos, uma pessoa conformada, a vida é assim mesmo. Eu sou uma pessoa que não tive oportunidade na vida. Então, irmãos, ele era um homem que vinha da escravidão. Nós não sabemos o que é escravidão, porque só sabe o que é escravidão quem foi escravo. O que nós sabemos é pela literatura bíblica e pela história do Brasil e da humanidade. Mas só sabe mesmo o que é ser escravo quem esteve ali debaixo do chicote, como escravo. Em resumo, irmãos, parece-nos que tudo era desfavorável a ele na vida. E para piorar a situação, nem sequer o nome do seu pai é mencionado num livro, num capítulo que fala de genealogia. O que obviamente era extremamente desonroso para um judeu. Jesus que o diga, quando falar, nós sabemos quem é o nosso pai e você. Quem é seu pai? E quando ele nasceu, como nós sabemos, sua mãe o chamou de dor. Eu fiquei me perguntando, irmãos, será que a mãe de Jabes não tinha um daqueles livros com nomes de bebês? Livros do tipo, que nome darei ao meu filho? Nomes e seus significados. Ou, se fosse hoje, nós teríamos falado para ela comprar o livro que foi escrito pelo nosso querido e saudoso pastor Evandro de Souza Lopes, que ainda está disponível para venda. Esse livro, os nomes bíblicos e seus significados, que foi publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Quando o pastor Evandro lançou esse livro, eu comprei 2 caixas com 100 livros do pastor Evandro, para dar o livro dele a alguns amigos que eram de cartórios de registro civil das pessoas naturais. Eu trabalhei durante 22 anos num cartório de registro civil das pessoas naturais. E às vezes surgiam pessoas que, na sua simplicidade, qual é o nome da criança? E a pessoa dizia, não tem nome ainda. Você me ajuda a achar um nome para o meu filho? Então a gente sugeria um nome, sugeria outro, gostei desse. E então a gente usava muito esses livros para ajudar as pessoas a encontrarem um nome para o seu filho. Eu só me arrependo de uma coisa. Eu devia ter colocado muitos Flauzilinos. Eu me arrependo, devia mesmo. Olha, tem Flauzilino, que é o meu nome. O que você acha? Mas quando o Flauzilino Júnior nasceu, a minha esposa Maria do Carmo, ela era responsável por um cartório de registro civil na cidade de Amparo. E tinha todas as amigas dela de registro civil e falaram para ela, não deixa ele colocar Flauzilino.
Poderíamos voltar novamente à fotografia do pastor Evandro? Olha, irmãos, ontem à noite eu estava preparando esta mensagem, eu lembrei desse livro do pastor Evandro. Depois eu fui ouvir uma mensagem que o pastor Evandro pregou numa das reuniões de obreiros. Eu vou depois colocar no grupo de obreiros, de pastores. Os irmãos podem compartilhar uma mensagem que ele pregou em 2014, na nossa sede do Belém. Uma mensagem muito importante, muito relevante para nós ouvirmos, para o nosso aprendizado. Nós podemos, como homenagem ao pastor Evandro, dar uma salva de palmas? Nós não vamos fazer igual alguns, quando a pessoa, lá em cima ele está vendo. Nós não sabemos, né? Das orações, um que já esteve lá e voltou, que é o pastor João de Oliveira. Quantos conheceram o pastor João de Oliveira aqui? O pastor João de Oliveira era o presidente da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, e ele teve um infarto, morreu, fizeram o atestado médico. Ele até explicava aquele texto, dizendo, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. E ele explicava isso, dizendo, eu não subi, eu fui levado. Há uma diferença entre subir e ser levado. E eu tive, irmãos, o privilégio de algumas vezes ouvir esse pastor. E ele dizia que as orações, quando aqui na terra nós falamos no poder do sangue de Jesus, que há uma movimentação no céu. Amém? O senhor ouviu isso, irmão? Ele falando a respeito do poder do sangue de Jesus? Glória a Deus. E eu creio que, bom, é uma história que muitos irmãos sabem. Ele morreu e estava no caixão, já com atestado de óbito e tudo. E o pastor J.P. Colenda foi lá e fez uma oração. Senhor, aqui é João Colenda. A esposa precisa do esposo. As crianças precisam do pai. E a igreja precisa do pastor. Senhor, devolve o João Colenda para nós. O João de Oliveira para nós. E quando essa oração chegou no céu, foi dada a ordem, volta. Oh, aleluia! Esse é o nosso Deus e Ele não mudou. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, o céu é um lugar maravilhoso. Oh, aleluia! Então, irmãos, o versículo 9 diz que a mãe deu a ele o nome de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Evidentemente, irmãos, o parto em si é um momento de dor, especialmente naquelas circunstâncias que não havia anestesia, que não havia obstetrícia. Porém, sinceramente, irmãos, o meu sentimento é que não foi apenas porque o parto foi dolorido. Parece-nos que o nome indica que algo mais estava incomodando a sua mãe. E a única coisa que ela podia ver no futuro do seu filho era dificuldades e dores. Então ela deu a ele o nome de Jabes, que significa dor, ou aquele que causa dor. Há uns anos passados, nós recebemos na nossa congregação, em Campinas, uma senhora que foi fazer uma visita lá.
ela era, no governo do presidente Michel Temer, a secretária de mulheres, essa posição que neste governo foi até então ocupada pela ministra Damares. E essa senhora, ela era filha de uma senhora que cometeu um assassinato e foi presa, e a mãe foi estuprada no presídio e engravidou desse bebê, que foi criado no presídio durante a amamentação e depois com a avó. E essa senhora, ela cresceu, fez faculdade de serviço social e depois tornou-se uma ativista, uma política. Foi deputada e no governo do Temer ela era a secretária dessa Secretaria de Mulheres. E ela era ativista da esquerda e ela foi candidata a governadora do seu estado. Ela era ateia. E como os irmãos sabem, há estados no norte do Brasil que têm mais hidrovias do que rodovias e ferrovias. E ela foi fazer um comício numa cidade e foi num barco. E na volta, o barco virou e ela não sabia nadar. Mas ela nos contou que ela sentiu que uma mão a sustentou na superfície da água e a conduziu. Aleluia! Ela é membro da Assembleia de Deus, irmãos. Ela deixou o ateísmo, o ativismo de esquerda, aceitou a Cristo e é uma crente da Assembleia de Deus lá de Roraima. Aleluia! A obra do Senhor é maravilhosa. É por isso que nós, os crentes, somos contra o aborto. Porém, irmãos, há situações que nós não podemos deixar de reconhecer, que são situações que trazem dor, angústia, tristeza, e nós não sabemos. Pode ter sido um acontecimento muito doloroso, seja na concepção, ou na gestação, ou no nascimento desta criança, para a mãe colocar esse nome. Porque, irmãos, e as irmãs é que entendem bem isso, Jesus disse em João capítulo 16, e versículo 21, que as dores de parto nem se comparam com a alegria e com o prazer que a mãe tem depois que a criança nasce, e daí a parteira ou o médico encosta a criança assim no seio da mãe. Jesus disse: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não lembra da aflição, pelo prazer de ter nascido um homem no mundo, ou uma mulher. E toda mãe sabe disso. Então, por que a mãe de Jabes manteve esse nome de dor? Porque ela afixou uma placa negativa em Jabes, que era o seu bebê. Eu penso, irmãos, como disse, que deve ter sido uma coisa muito marcante, que a fez sofrer muito, para que ela pudesse colocar esse nome no filho. Contudo, para Jabes, a dificuldade do parto
ou qualquer outra circunstância dolorida ligada à sua gestação ou ao seu nascimento, não sabemos se naquela época existia aquela técnica que até então foi usada no Brasil, que era o nascimento a fórceps, que introduzia um ferro para puxar a criança e às vezes deixava marcas na criança. Não sabemos o que foi, mas isso não foi uma justificativa para ele entrar em depressão. O fato de não ter sido consignado o nome do seu pai na sua genealogia, hoje nós diríamos, na sua certidão de nascimento, filho de pai em branco, e só vir o nome da mãe, também não foi motivo de reclamação. O fato dele ter sido privado de morar na sua própria terra, na sua pátria, e ir para a Babilônia como um escravo, também não foi desculpa para ele ficar deprimido. Agora, irmãos, será que Jabes foi um super-herói? A resposta é não. Jabes era uma pessoa normal e uma pessoa que talvez tinha mais problemas do que parece. Agora, qual era o segredo de Jabes? Era o relacionamento dele com Deus. E em 1 Crônicas, capítulo 10, nós já lemos, está escrito que Jabes invocou. Na quarta-feira passada nós falamos sobre o que é invocar o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera que me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meus queridos e amados irmãos, o reino de Deus é repleto de paradoxos. E aqui, Deus ouve e atende este homem, que aos olhos da sociedade que ele vivia, certamente ele não era até então um homem ilustre, um homem honrado, pelo contrário, completamente desonroso. E não somente Deus o abençoou, porque Deus faz muito mais, além, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus levou ele a ser um destaque no meio de 600, quando ninguém esperava absolutamente nada dele. Eu aprendi, irmãos, que Deus tem uma especialidade em pegar pessoas desprezadas, em pegar pessoas que foram colocadas de lado, em pegar pessoas que têm traumas e complexos, e colocar essas pessoas em posições relevantes, fazer delas pessoas relevantes. Eu tenho uma mensagem que eu gravei há muitos anos. Eu vou pedir, se for possível, a nossa técnica é encontrar nas mensagens no SoundCloud do nosso site uma mensagem chamada O Estilo Deus. Há um texto muito impressionante em Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26,
que diz assim a esse respeito. Deus diz na profecia de Oséias, é Paulo citando o profeta Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Que especialidade, irmãos, que Deus tem de pegar aquele que não é, aquele que não seria, aquele que ninguém dava nada por ele, e Deus falar: agora ele é, agora ela é. Glória a Deus. Ninguém esperava nada dele ou dela, mas por causa do seu temor ao Senhor, o Senhor reverteu, o Senhor mudou. Glória a Deus. Aleluia. Agora, irmãos, da grande quantidade de pessoas mencionada nesses livros das crônicas, apenas sobre Jabes é dito o que ele orou e o que ele foi. É como se Deus estivesse esperando que outras pessoas tivessem e tenham a mesma atitude. Outras pessoas que estão na mesma situação que Jabes estava. Eu fiquei imaginando Jabes dizendo que não é nenhum problema a gente poder fazer essa digressão. Senhor, eu sei o que muitos pensam sobre mim. Eu sei que ninguém espera nada de mim. Mas eu vou orar. E eu vou pedir que o Senhor me abençoe. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Deus ainda procura por aqueles que oram, que abrem o seu coração diante de Deus. Ele ouve as orações, ele vê as lágrimas, ele escreve as lágrimas no livro dele. Ele não despreza aquele que sofre. O estilo Deus é o tema que eu gostaria de falar com você nesta oportunidade. Deus tem um estilo próprio para agir. Vamos chamá-lo de o estilo Deus. E o que significa a palavra estilo? Segundo o dicionarista, esse substantivo indica o modo pessoal, o modo singular de realizar ou executar algo. É uma espécie de marca registrada, de modo único de fazer. Deus tem seu estilo próprio, é o estilo Deus. Vamos melhor compreender o estilo Deus com os seguintes casos. Primeiro caso: José, um rapazinho de 17 anos de idade, órfão de mãe, tem uma túnica colorida que seus irmãos detestam. Ele diz sonhar coisas lindas para o futuro e ter visões sobre elas. Esse rapaz é realmente um sonhador e vai passar para a história. Seus irmãos tentam tirá-lo de circulação e parecem ter êxito nesse intento. Primeiro o jogam em um poço e depois vendem-no como escravo. Porém, dentro de alguns anos,
esse rapazinho será ministro de Estado e estará abrindo celeiros para dar alimentos àqueles que por ciúmes hoje o odeiam e tentam tirá-lo de circulação. O estilo Deus envia escravos ao governo como uma coisa natural e de rotina. Segundo caso, um grupo de soldados entrincheirados brinca e ri de um jovem pastor de ovelhas que se propõe a lutar com um gigante. Opinam que ele é muito pequeno para atividades militares. "Você não sabe nada de guerra, rapaz", diz um de seus irmãos. Alguém também lhe diz: "Volte para casa, Davi, porque esse negócio não é para crianças. É para gente grande e você é muito jovem." Dentro de algumas horas, esse rapazinho derrotará o gigante Golias com uma pedrada e não se deterá até chegar ao trono. O estilo Deus coloca principiantes no trono como uma coisa comum de todos os dias. Terceiro caso. Seus vizinhos na cidade chamada Cafarnaum dizem: "Pedro, esse pescador não tem estudos, não tem boas maneiras, seu futuro não vai além das redes de pesca, ele somente tem força." Ele é realmente a força bruta do bairro. É para empurrar um automóvel? Chame-o. É para levantar um poste caído? Vá chamá-lo também. Uma criança ficou trancada em um quarto, está assustada, não se acham as chaves e a porta tem que ser quebrada? Esse pescador é a pessoa indicada para quebrar essa porta. Porém, não o chamem para alguma coisa mais importante, ele não leva jeito, as pessoas dizem. O que as pessoas não sabem é que dentro de 3 anos, esse simples pescador curará os doentes com a sua sombra, fará um discurso para 5.000 pessoas e escreverá livros que se tornarão best-sellers. O estilo Deus coloca simples pescadores diante das multidões como parte da rotina e transforma homens sem cultura em escritores proeminentes também como parte da rotina. Quarto caso. Para complementar o orçamento da família pobre, um rapazinho magricelo engraxa sapatos e frequenta o lixão da cidade com outras pessoas paupérrimas como ele, em busca de material reciclável para vender. Sensibilizadas, as pessoas dizem: "Que futuro tem essas pobres crianças revirando esse lixão? Além do que, isso é muito perigoso." O que as pessoas não sabem é que dentro de alguns poucos anos, esse mesmo rapazinho magricelo estará assentado com magistrados, assentado com governadores e presidentes, discutindo os destinos daquela comunidade. O estilo Deus envia pessoas simples e desapercebidas para posições de eminência como procedimento de rotina. Realmente, o estilo Deus coloca pessoas com complexos, pessoas anônimas e desapercebidas, em palcos de luzes e cores, de onde são aplaudidas. Existem centenas de histórias de pessoas que estão fazendo a diferença na cidade, no campo, na escola, no trabalho, no lar, nas artes, na música, enfim, onde quer que se encontrem, fazem a diferença. Todos, absolutamente todos, não tinham muitas condições para serem os eleitos, porém foram tocados pelo estilo Deus e estão escrevendo a história. São sonhadores, visionários, pessoas que viviam no anonimato, desapercebidas, pobres, pessoas anônimas e até complexadas, apenas mais um no meio da multidão. E o que aconteceu? Todas elas estão tocadas pelo estilo Deus. Eram suplentes, estavam apenas assentados no banco de reservas, nem sequer apareciam na lista dos convocados. Porém, na última partida,
entraram em campo e fizeram o gol da vitória no final do segundo tempo. Os fotógrafos, os operadores de câmeras de televisão estavam completamente desprevenidos. É que estavam enfocando apenas as grandes figuras, enfocando apenas os notáveis. Os comentaristas esportivos começaram a perguntar entre si se alguém conhecia esse goleador debutante e qual era a sua trajetória. Meu amigo, a verdade é que o inconfundível estilo Deus não busca jogadores nas grandes equipes europeias. Tampouco os seleciona entre os profissionais das grandes equipes do país. O estilo Deus observa os inferiores, os desprezados, aqueles que não são, e os promove. Eles vão sem nenhuma escala do campo de várzea para a primeira divisão. Este é o estilo Deus. É um estilo fascinante, perfeito, simétrico. Eu o conheço porque fui tocado por ele. Ele realmente não tem limites. Ele faz dar tudo certo quando tudo parece errado. E quando as pessoas dizem que não há mais solução, Deus contraria afirmando que há. Às vezes me pergunto, por que será que Deus gosta tanto de contrariar a lógica humana? Eu gravei esta mensagem, meu amigo, para poder dizer a você que a última palavra em sua vida pertence a Deus. Deus, somente Deus e ninguém mais. Somente Deus tem a última palavra em sua vida. Confie nele, espere nele. É só ter um pouquinho mais de paciência, porque quando ninguém te vê, Deus está olhando diretamente para você. Os caminhos de Deus fogem da nossa compreensão. São como tons e notas musicais, quando até mesmo dissonantes, mas juntas, compõem melodia e harmonia. É por isso que Jesus diz: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Ao finalizar esta mensagem, relembro de 2 textos contidos na Bíblia. O primeiro: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde a imundícia exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e sobre eles assentou o mundo. O segundo texto: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Caríssimo amigo, Amém. Deus está observando você. Glória a Deus. Ó Senhor, diante da tua palavra tão preciosa, ímpar, inigualável, nós estamos com os nossos corações dilatados, porque o Espírito Santo escreveu esta palavra em nossos corações. Nós temos a mais plena convicção que o Senhor está com as tuas mãos estendidas e com os teus ouvidos abertos. A oração, a súplica, ao clamor, a invocação que se fez e que se fará e que estamos fazendo. Cremos verdadeiramente que este teu peculiar agir tem nos alcançado. E todos nós, em algum momento da vida, já fomos tirados das trevas e transportados para o teu reino. E recebemos um título
de filhos de Deus, e que somos respeitados por causa deste título, dessa designação, respeitados onde quer que pisarmos. A nossa sombra é respeitada, o nosso toque é respeitado. Não temos nenhum mérito, mas estamos abertos dentro das nossas fraquezas, mas estamos abertos para ouvir a tua voz, para crer em ti, para receber a tua palavra e fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesse processo de obediência. Ajuda-nos tanto no preparar dos nossos corações, como também no realizar, no efetivar. Eu oro, Senhor, por mim, mas oro também pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs. E oro por tantos quantos necessitam, Senhor, virar a página de histórias difíceis da vida, histórias dolorosas, histórias que causaram feridas que ainda sangram, feridas que ainda doem. E assim como o Senhor abençoou a Jabes e ampliou os seus limites, ampliou a sua visão, deu-lhe uma nova perspectiva e o livrou da dor e da aflição, e o colocou nas páginas da Bíblia. Que o Senhor se digne em abençoar cada servo, cada serva, cada filho, cada filha. Abençoar aqueles que estão agora dando o seu primeiro passo em direção a Ti. Que eles sejam abraçados, perdoados e abençoados em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta noite tão especial. Obrigado por esta congregação que o Senhor plantou aqui neste lugar, para que nós possamos nos reunir e receber a instrução da palavra e praticar a comunhão com todos os santos e santas em Cristo Jesus. É a nossa oração, a nossa gratidão e o nosso amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, estou muito feliz pelo privilégio de estar congregando e nesta noite poder trazer esta palavra para os nossos corações. Que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja de uma maneira especial, de uma maneira particular. Que esta igreja, que segundo alguns, o livro de Atos dos Apóstolos continua sendo escrito, que esta igreja, se assim o for, ela esteja na continuidade de Atos dos Apóstolos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós já vamos terminar, mas o pastor Jeremias tem uma informação, você traz aqui também. Nós teremos a 76ª Escola Bíblica de Obreiros. Os irmãos se preparem do dia 18 de setembro a 3 de outubro, como os irmãos sabem, com reuniões pela manhã, à tarde e à noite. A nossa cooperação, irmãos, já saiu hoje, a escala será no dia 19 de setembro. O nosso setor está escalado para cooperar no culto à noite no dia 19 de setembro. Vamos formar caravanas aqui da nossa igreja, sede do setor, e também
das nossas congregações e vamos fazer uma participação efetiva. E os irmãos podem programar, de repente, férias, e vamos participar, irmãos, dessa escola bíblica de obreiros do ano de 2022. O tema é da instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Provérbios capítulo 9 e versículo 9. Pela misericórdia de Deus, eu ainda não sei o dia, mas eu fui convidado para trazer uma palavra e depois eu vou avisar os irmãos qual será este dia, para que os irmãos, evidentemente, tem muitos outros pregadores a serem ouvidos, mas para que os irmãos possam também ouvir esta palavra que nós vamos trazer nessa escola bíblica de obreiros. E o Senhor tocou em meu coração, porque tinha que mandar até o dia 15, obrigado, irmão, até o dia 15 de agosto, tinha que mandar um resumo, um esboço da mensagem. O Senhor tocou em meu coração para falar uma mensagem que nós já falamos aqui na igreja. E eu fiz algumas alterações, porque é uma mensagem voltada para obreiros, mas eu creio que vai ser uma bênção para muitos. Na escola bíblica do ano passado, nós trouxemos uma palavra que foi também uma palavra que eu já tinha falado aqui na igreja, aprendendo com Paulo, Onésimo e Filemon. Aprendendo com Paulo, Onésimo e Filemon. Ou melhor, não foi essa. Essa foi uma outra mensagem, numa escola, numa reunião de obreiros. Na verdade, eu falei sobre não ficarás com o dinheiro do diarista até a manhã seguinte. Não colocarás tropeço diante do cego, e não amaldiçoarás o surdo. E dentro desse tema, eu falei também sobre as minorias que precisam ser alcançadas pelo trabalho da igreja, como os quilombolas, aqueles que estão abaixo da linha da pobreza e aqueles que estão acima da linha da riqueza, que são os ricos dos ricos e que não são, assim comumente, não é, pastor André, alcançados pela igreja por falta de acesso a essas pessoas. E o Senhor abençoou grandemente, irmãos. O outro aprendendo com Paulo, Filemon e Onésimo, foi uma mensagem que eu preguei ainda antes de vir aqui para o setor 4. Eu acho que o chefe pediu para eu pregar nessa reunião, para ver, vamos ver como ele vai se sair. Irmãos, louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé. O Jeremias vai dar essa notícia, ou um aviso. Glória a Deus. Irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos movimentando o setor no departamento dos jovens. Como os irmãos sabem, a UMADES, que é a União das Mocidades aqui de Santana, do Belém de Santana, está trabalhando, está se movimentando. Nós tivemos 3 reuniões com a liderança de jovens no final do mês que segue, né? Tivemos aí um total de 30 participantes na liderança. Os líderes estão engajados, estão trabalhando. E entre as decisões está o nosso congresso, que acontece no final de outubro. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. Aleluia. O congresso de jovens vai arrebentar. Santana vai ficar pequeno. Glória a Deus. Nós vamos começar hoje à meia-noite
40 dias de oração com os nossos... Põe o banner aí, ô glória. 40 dias de oração com os nossos jovens. E os líderes estão notificados, o pessoal está avisado, e a gente vai começar a espalhar os 40 dias de oração para o foco neste congresso, no nosso pré-congresso. Sejam alertas para os avisos, nos ajudem a divulgar, nos ajudem a apoiar. E no dia oportuno, contamos com todos os irmãos aqui celebrando conosco esse grande evento para a glória de Deus. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe. Obrigado, Glória a Deus. pastor. Olha, irmãos, domingo nós tivemos um culto assim, muito abençoado aqui à noite. E Jesus batizou várias pessoas com o Espírito Santo, que eu nem contei quantos são, não sei se alguém sabe. 11. E depois os jovens falaram, não, esse culto foi a continuação da nossa oração de sábado. Eu fui falar, os jovens estavam ali muito animados e tal, e eu achei, olha, que culto, isso não. Esse culto foi a continuação da nossa oração de sábado. Quem estava sábado aqui na oração dos jovens... desculpe, pega um microfone, dá para aqueles dois ali para eles falarem alguma coisa. Assim, não vai demorar, irmãos. Só para a gente saber. Os jovens vieram espontaneamente no sábado. Pode falar, irmã. Foi uma bênção, Pai do Senhor a todos. Mas sábado foi uma bênção. A gente nunca tinha visto algo igual acontecer. Os jovens cheios, espalhados pela igreja, falando em línguas. Foi um poder, assim, sobrenatural. Glória a Deus. Glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que vontade de continuar esse culto, irmãos. Está tão bom estar aqui. Mas nós vamos pedir o pastor Toninho vir aqui dar a bênção apostólica. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. E eu achando, olha, nosso culto hoje, não, negativo. Glória a Deus. Jesus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Amém. Você foi batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Levante as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, hoje e sempre. Todos digam amém.